Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 167, que tem por título Entendimento. Eu sou Márcia Borges e farei o estudo com vocês. Então vamos ler agora o capítulo Entendimento, que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um trecho da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E nos traz o seguinte: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores das tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, e num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano flutuante, a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente da nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isso, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Quão reflexiva é essa mensagem, não é mesmo, meus irmãos? Quanto ensinamento que Emmanuel tira de um pequeno trecho de um versículo de uma carta de Paulo aos Romanos. É impressionante que quando nós pensamos em tudo o que significa, quando ele fala da transformação espiritual, do nosso entendimento diante da vida, da possibilidade da nossa mente estar recebendo nova luz, novas concepções, comparando que nós, quando precisamos fazer algumas modificações em termos dos nossos trabalhos materiais, então nós estamos trabalhando e novas decisões acontecem, novas medidas são colocadas para que nós possamos
direcionar o nosso trabalho dessa e daquela forma, e nós nos adequamos. Querendo ou não, a gente fica naquela pressão de que precisa se atualizar, que precisa se renovar. E será que a gente faz isso quando é para nosso aprimoramento moral, espiritual? Fica sempre essas reflexões muito importantes. E novamente Emmanuel fala em disciplina. Aquele recadinho para o Chico. Disciplina, 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 que nós precisamos nos disciplinar. Então, por que nós temos que seguir um caminho que nós já trilhamos e não deu certo? Por que essa teimosia, quando se fala em fazer alguma coisa nova em relação ao nosso progresso espiritual? É interessante. E ele ainda deixa uma questão, né? Ele pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho ante as circunstâncias que te rodeiam. É interessante isso. É interessante a gente reconhecer que o nosso caminhar traz tantas e tantas formas de aprendizado, tantas e tantas formas de renovação do entendimento. E o que é que nós fazemos com isso? Engavetamos? Deixamos para o ontem? Esquecemos? Deletamos da nossa mente? Então vamos lá, vamos fazer um comentário do passo a passo. Então, transformação espiritual, nós vamos sentir necessidade dessa transformação quando nós percebemos que a nossa caminhada está trazendo alguns desajustes, alguns desequilíbrios. Então, nós vamos buscar o que está acontecendo, a causa, vamos verificar sintomas, vamos nos dar a oportunidade de compreender por que esses sintomas, essa situação está acontecendo. E então nós vamos buscar entendimento. Geralmente as perdas, os problemas com os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos conjugais, o desemprego, a falta de ligação que nós temos com alguns setores, com algumas áreas emocionais da nossa vida, elas fazem com que a gente vá atrás de entendimentos para que nós possamos ultrapassar essas dificuldades. E aí, a Emmanuel nos fala que o melhor seria que nós buscássemos esse entendimento, mas não simplesmente para compreender, mas para nos transformar. E aí, isso inicia com o nosso raciocínio, com a nossa força de vontade na compreensão do que está nos acontecendo, de manter o entendimento para a nossa transformação. Mas muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes a gente acha que não está bem na hora, que a gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto. E aí ele começa a dizer que isso requer disciplina, que não adianta que nós estejamos buscando melhoria. Então, a gente vai muitas vezes a um psiquiatra para ele nos dar um remédio, que esse remédio, num toque de mágica, transforme a nossa vida. A gente vai para o psicólogo buscar uma terapia para que possa nos ajudar a colocar ordem nas nossas emoções, acreditando que aquilo ali é essa chave que vai abrir uma porta e nós vamos mudar completamente. Nós vamos a um centro espírita, nós vamos à igreja, nós vamos ao templo, achando que
num toque de mágica, numa prece que se faça, numa encomenda de preces que se busque, aquilo se resolva. E nós não nos damos conta que tudo é uma questão do esforço unido a todos esses outros fatores. E aí? Quando chega na parte do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso entendimento, que é como está trazendo na lição hoje, a gente esmorece. A gente não está ainda com aquela vontade, com aquele desejo de que essa transformação ocorra. Porque o remédio não vai nos dar conta sozinho. A terapia não dá conta sozinha. As preces, a oração não dão conta sozinho. É preciso que cada um faça a sua parte, porque a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Então, se eu estou me sentindo num processo que percebo que a transformação moral é necessária, a transformação espiritual, a transformação da minha casa mental, do meu ambiente, da minha atmosfera emocional, há o esforço próprio. A nossa própria obra diante de nós mesmos é importantíssima. E aí a disciplina. A disciplina, então, nós buscamos ajuda. Aqui, ali, acolá. O que está bom nessa ajuda? Isso. Mas está suficiente? Não está. O que eu preciso fazer para que, diante do entendimento que eu já tenho, então, eu busquei os recursos, eu estou me colocando na disposição de aprender sobre aquilo que está causando dificuldade para mim. O que eu faço com isso? O que eu mesma faço com isso? É o esforço. Precisamos desse aprimoramento mental para manter a constância do nosso esforço no bem e no conhecimento. Se está bom, continue. Se não está bom, averigue quais são os outros mecanismos, instrumentos, meios para ficar saudável, equilibrado e bom. Mas nós não podemos abrir mão da disciplina, não podemos abrir mão desse processo de esforço pessoal. E então, se nós não abrirmos mão do esforço, nós veremos a nossa transformação, nós estaremos no momento melhor, que é isso que nós queremos. Mas se nós não fizermos, não adianta colocar a culpa em Deus, não adianta colocar a culpa no centro espírita que é assim ou que é assado, na igreja que é assim ou que é assado, no remédio que não fez efeito, na terapia que não encontra nada que lhe ajude. Então é necessário que nós façamos a nossa parte. E claro que aquilo que nós aprendermos diante da ciência, diante das áreas de cognição do mundo, dos nossos raciocínios, nos ajudam. Mas não abramos mão do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é transformador. Ele faz a nossa vida melhorar da água para o vinho, quando nos esforçamos, quando sabemos que não estamos sozinhos, quando a gente sabe que todas as formas de ajuda são importantes, pelo menos durante esse tempo mais intenso de dificuldades, e que depois, então, podendo se libertar de remédios, podendo se libertar de algumas muletas, nós vamos dar continuidade ao nosso processo de transformação espiritual, porque nós encontramos um caminho novo, o caminho do Evangelho de Jesus. E nesse caminho, nesse entendimento, nós vamos passar a viver com melhores condições, com mais saúde, com mais equilíbrio e com mais paz. Porque é isso que nós queremos.
mais paz e harmonia em nossos corações. Essa foi a nossa contribuição para o Divulgar.net. Amanhã daremos continuidade ao nosso estudo. Paz para todos!